Seja bem-vindo ao canal Bíblia em Fogo 66. Inscreva-se, deixe seu joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Hoje são dia 16 de junho. Leitura da Bíblia de hoje, primeiro livro dos Reis, capítulo 16 e 17. Livro de Atos, capítulo 10, versículos 23 ao 48. Livro dos Salmos, capítulo 134. Provérbios, capítulo 17. Versículo 9 ao 11. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16. A profecia de Jeú contra Baasa. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó, e te constituí príncipe sobre o meu povo de Israel, e tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar meu povo de Israel, irritando-me com os seus pecados, eis que te exterminarei, a ti, Baasa, e os seus descendentes, e farei a ti e a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo aberto, as aves do céu o comerão. Quanto aos mais atos de Baasa, e ao que fez e ao seu poder, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Baasa descansou com seus pais e foi sepultado em Tisa, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra a sua descendência. E isso por todo o mal que fizera perante o Senhor, irritando com as suas obras, para ser como a casa de Jeroboão, e também porque matara a casa de Jeroboão. O reinado de Elá, de Israel, e a conspiração de Zinri. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tisa, sobre Israel, e reinou 2 anos. Zinri, seu filho, comandante da metade dos carros, conspirou contra ele. Achava-se Elá em Tisa, bebendo e embriagando-se em casa de Asa, seu mordomo em Tisa. Entrou Zinri e o feriu e o matou no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Logo que começou a reinar e se assentou no trono, feriu todos os descendentes de Baasa, não lhe deixou nenhum do sexo masculino, nem dos parentes, nem dos seus amigos. Assim exterminou Zinri todos os descendentes de Baasa, segundo a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jeú contra Baasa, por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, que cometeram, e pelos que fizeram Israel cometer, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com seus ídolos. Quanto aos mais atos de Elá e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? O reinado de Zinri de Israel. No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tisa. E o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. O povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri conspirou contra o rei e o matou. Pelo que todo Israel, no mesmo dia, no arraial, constituiu rei sobre Israel a Onri, comandante do exército. Subiu Onri de Gibeton, e todo Israel com eles sitiaram a Tisa. Vendo Zinri que a cidade era tomada, foi-se ao castelo da casa do rei e queimou sobre si e morreu, por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal perante o Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no pecado que cometera, fazendo pecar Israel. Quanto aos mais atos de Zinri e a conspiração que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? O reinado de Onri de Israel. Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia a Onri. Mas o povo que seguia a Onri prevaleceu contra o que seguia a Tibni, filho de Ginate,
Tibni morreu e passou a reinar Onri. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tirza, reinou 6 anos. De Semê comprou ele o monte de Samaria por 2 talentos de prata e o fortificou. A cidade que edificou sobre o monte chamou-lhe Samaria, nome oriundo de Semé, dono do monte. Fez Onri o que era mal perante o Senhor. Fez pior do que todos os quantos foram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que este fizera pecar Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com seus ídolos. Quanto aos mais atos de Onri, ao que fez, ao poder que manifestou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Onri descansou com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Acabe de Israel, seu casamento com Jezabel. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou a Jericó. Quando ele lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando ele pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Capítulo 17. Elias prediz grande seca, corvos o sustentam. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteiro ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Elias e a viúva de Serepta. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos.
Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e ela, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhes disse: Dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 23 ao 48. Pedro vai com eles. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: Faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope, a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Achava-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou,
Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo, e testificar que ele é quem foi, constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele também todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. O Espírito Santo desce sobre os gentios. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão que vieram com Pedro admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falar em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então eles pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Livro dos Salmos, capítulo 134. Convocando ao culto vespertino, cântico de romagem. Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário, e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Provérbios capítulo 17, versículos 9 ao 11. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. O rebelde não busca senão o mal, por isso o mensageiro cruel se enviará contra ele.